Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Quarta-feira, um dia abençoado que o Senhor preparou para nos dar vitória. E que bom que o Senhor é bom, né, conosco. Que bom que as misericórdias dele se renovaram sobre a nossa vida nessa manhã. Que bom que ele nos guarda, que bom que ele vai adiante das nossas batalhas. Que bom que ele é o nosso pastor, nosso conselheiro, nosso Deus forte. Que bom que ele é nosso amigo, não desampara o nosso coração, ele nos aconselha, ele nos abraça, ele nos exorta. E isso é bom demais, servir ao Senhor e saber que ele tem o controle de todas as coisas. Hoje eu estou aqui com a pastora Daniela Oliveira, mais uma vez, seja bem-vinda. Nós vamos estar orando e aí já vou falar com ela, apresentar ela direito para vocês. Vamos orar para que você consiga se conectar com o Senhor. Fala, Deus, fala assim: Deus, fala comigo. Usa a tua serva para ministrar o meu coração, ministrar uma palavra, uma direção, uma cura, seja o que for, em nome de Jesus. Senhor, nós louvamos ao teu nome, engrandecemos ao Senhor. Tu és bom, Senhor, a tua misericórdia dura para sempre sobre a nossa vida. Obrigada, Jesus, por essa noite, essa oportunidade, por esse programa, pelas nossas vidas, Senhor, por estarmos aqui, Pai, nesta hora para fazer a tua obra, para impactar vidas através da tua palavra, através das nossas vidas, do nosso testemunho também. Abençoa cada um, Pai, que está aí do outro lado, que vai ouvir essa mensagem, cada um que vai ouvir depois também, que o Senhor possa conectar essa vida, meu Senhor, com a tua palavra, para que essa vida seja curada, liberta, transformada, para que sejam restaurados os sonhos, para que seja aberta a visão, Senhor, para que todas as feridas sejam saradas através da tua palavra, Senhor. Nós louvamos a ti, entregamos tudo para o Senhor. Fica à vontade, usa-nos para a glória do teu nome. Usa a tua filha que vai ministrar a palavra, coloca as suas palavras na boca dela, que ela seja uma ferramenta poderosa na sua aljava, nas suas mãos nessa noite, Pai, em nome de Jesus, que através da vida dela, vidas sejam transformadas, Pai. Deus, assim nós oramos, Senhor, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Coisa boa. Eu nem vou falar nada, né? A Bíblia diz, só rapidinho, Salmo 113, diz assim, ó: exaltado, no 4, exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do montouro ergue o necessitado, para fazer assentar com os príncipes do seu povo, que faz a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Começa o salmo falando isso: louvai ao Senhor. Que a gente possa louvar a nosso Deus, né? Louvar não é cantar, não. Louvar é ter uma vida de gratidão, né? Uma vida rendida ao Senhor. Tem muitas significados, né? Louvar a Deus. Louvar ao Senhor, louvai ao Senhor. Amém? Eu vou deixar a pastora pregar. Seja bem-vinda, deixa Deus te usar. A pastora Dani, ela vai se apresentar aqui, é uma mulher de Deus. Ela já veio aqui no programa a terceira vez, eu acho. Terceira vez. Já veio aqui. Eu amo ouvir a palavra que vem da boca dela, porque ela tem sabedoria. Eu amo ouvir você, de verdade. Tem sabedoria, tem amor, né? Tem muito amor. Eu sinto, tô toda arrepiada, viu? Eu sinto muito amor vindo das suas palavras. Então deixa Deus te usar, viu? É uma honra ter você aqui. Amém, pastora. Obrigada. Boa noite, a paz. É sempre um prazer enorme estar aqui. Fazia um tempo que eu não havia, né? E aí quando eu só vi o oi no Zap, eu já fiquei toda feliz, porque a gente às vezes se encontra assim do nada. Vamos tomar um café, né? Vamos só tomar um café, né? Não tem espera de troca, não tem espera de algo, né, para me oferecer, simplesmente estarmos juntas, conversando e falando do amor de Deus. Então é um prazer, uma honra estar aqui no seu programa, que esse programa venha se estender
a muitas famílias, a muitas pessoas, que esse ambiente seja um ambiente propício para que venha descer a glória de Deus e tudo aquilo que a pastora Cristiane carrega venha simplesmente se estender à tua casa, à tua vida e falar ao teu coração em cada programa que acontece neste lugar, que seja um mover sobrenatural do Senhor. Sabe, nós muitas vezes olhamos como o homem dessa terra natural. Nós olhamos para a esfera natural, nós olhamos para as coisas naturais que estão à nossa volta. Mas o céu, a Bíblia nos ensina que o céu nos faz olhar para o sobrenatural, porque o céu, ele cria o sobrenatural. O céu, ele tem acesso ao sobrenatural na terra, e nós podemos acessar o céu na terra, conforme a Bíblia nos diz. Céu na terra. Quando nós oramos o Pai Nosso, não é simplesmente para as coisas terrenas aqui nossa do dia a dia, mas seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que desça o céu na terra e se estabeleça a vontade do Senhor, conforme a palavra dele para as nossas vidas. Em todo tempo, o homem, ele olha para o natural. Em todo tempo nós olhamos para as circunstâncias. Em todo tempo as nossas emoções acabam gritando mais alto, porque é essa linguagem que aprendemos desde que nascemos. Mas o céu nos ensina o poder do encontro. E eu quero falar hoje aqui sobre o poder do encontro, o como transforma as nossas vidas e como podemos acessar essa linguagem do céu e começar a criar aquilo que o céu reflete na terra, a começar a criar em voz profética, em ações, em condutas, em posicionamentos, em decisões, para que possamos criar a história que Deus estabeleceu para nós. Quando nós começamos a olhar o sobrenatural, não importa as circunstâncias, não importa as emoções dos nossos corações, e eu sei que parece ser fácil falar, mas as minhas emoções já gritaram muito mais alto do que a voz do céu. E eu sei que as suas emoções também, né, pastora? Já gritaram muito mais alto do que a voz do céu para nós. Mas eu não estou dizendo aqui simplesmente uma palavra de motivação, mas é uma palavra de poder. E o poder do encontro com o Pai faz toda essa mente limitada que temos fazer uma explosão e tocarmos o céu e trazer o céu na terra e começarmos a falar uma linguagem onde as pessoas não entendem somente pelo Espírito. Então eu quero orar e falar com você hoje aqui. Se não for o Espírito Santo na tua vida, se você não convidar Jesus e a presença do Espírito Santo em você para te convencer e para transformar a sua vida, eu posso falar, eu posso me esticar toda aqui para você, mas não vai fazer efeito, porque não é sobre o que eu vou falar, é sobre o que o Espírito Santo tem a tocar no teu coração, a tocar na tua mente e a mudar hoje toda a situação da tua vida, da tua história. Eu quero falar hoje aqui sobre uma história que muitos já conhecem. Na verdade é uma história que eu sempre relutei muito em falar. Eu sempre relutei em falar sobre Marta e Maria. Eu sempre relutei. E aí eu fui ministrar numa igreja recente de culto de mulheres. E aí me chamaram, pastora, para falar do tema Marta e Maria. E é um tema que eu sempre relutei. Por quê? Porque desde pequena eu ouvia a história de Marta e Maria. E aí eu falava, todo mundo já conhece. Eu acho que já tiraram tudo que podiam tirar de Marta e Maria. Então eu me recuso a falar sobre Marta e Maria. E aí foi o primeiro culto recente que me chamaram para falar desse tema Marta e Maria. Eu quero aqui compartilhar com vocês algo que o Senhor começou a se revelar para mim e mostrar que as misericórdias dele se renovam a cada manhã e que a palavra dele rema, como a pastora disse hoje para mim, né? Que viesse uma palavra rema, uma palavra revelada ao seu coração, que essa palavra
realmente ela veio revelada ao meu coração, me mostrando âmbitos e esferas aonde Marta e Maria pisaram, acessaram, experimentaram, que nós todos os dias pisamos, experimentamos e não sabemos discernir. E não sabemos nos posicionar. E não entendemos a dimensão do céu na terra. Sabe, quando o homem ele olha para o natural acontecendo, ele pode imaginar vendo a chuva vindo, então ele olha para a grande plantação e diz: vai ter colheita boa, porque está chovendo. Então, óbvio, no meu olhar natural, daquilo que eu conheço sobre agricultura, eu sei que vai ter boa colheita, porque está chovendo. Uma chuva boa, uma chuva no tempo oportuno. Mas se não chover, os olhos e o conhecimento humano também vão olhar para o natural e vão dizer: não vamos ter boa colheita. Porque aquilo que eu vejo no meu natural é aquilo que eu aplico na minha fala como conhecimento humano. Mas quando nós acessamos a linguagem do céu, porque o céu ele cria uma revelação, o céu ele cria o sobrenatural e nos ensina a criar nesta terra, no ambiente onde pisamos, o sobrenatural de Deus. Então sim, o céu cria toda uma situação, toda uma circunstância. Pode não chover ou chover. Não importa se teve até plantio ou não. Ele cria uma boa colheita quando nós começamos a viver o sobrenatural. Quando nós começamos a orar por aquilo que é impossível, pastora. Sabe, aquilo é impossível. Mas nós começamos a orar e o céu começa a criar e vem a nosso favor e o impossível se torna um milagre. Então, pode não haver nada, mas o céu cria do nada o tudo que é necessário para mover o meu e o seu coração para o plano perfeito de anunciar as boas novas e evidenciar quem Deus é num tempo como esse. Eu quero ler com vocês aqui sobre Marta e Maria, que fica em Lucas 10, no versículo 38. Indo eles no caminho, entrou numa aldeia e certa mulher, por nome de Marta, o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Entenda que aqui Marta recebeu Jesus na sua casa. Quantos de nós estamos recebendo Jesus na nossa casa? Hoje nós recebemos Jesus neste lugar, neste ambiente, para que você possa experimentar da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Será que você já recebeu Jesus na sua casa? Olha como que a Bíblia diz. Marta o recebeu. Ela não recebeu qualquer pessoa na casa dela. Ela o recebeu. E como uma boa anfitriã, Marta não fez nada de errado, como muitos de vocês já conhecem a história, que Marta ficou atarefada, fazendo todas as demandas da casa para servir ao Senhor, para alimentar ao Senhor. Ela não fez nada de errado, simplesmente ela se movimentou porque ela o recebeu. Será que você está o recebendo na sua casa? Qual tem sido o seu movimento diante do Rei da Glória? Qual tem sido o movimento e a intenção do seu coração recebendo Jesus na sua casa? Porque Ele está conosco todos os dias. A Bíblia diz que todos os dias, até a consumação dos séculos, Ele está conosco.
Esses dias eu e meu esposo fizemos uma viagem. Foi algo sobrenatural que aconteceu. Nós estávamos indo para desfrutar de um lugar, mas Ele estava lá. E nós vivemos o extraordinário da parte de Deus naquele lugar. Porque não importa o ambiente, não importa aonde vamos, não importa onde colocamos nossos pés, quando a intenção do nosso coração é por Ele, para a glória dEle, Ele está lá e Ele se move e Ele faz acontecer aquilo que nunca jamais imaginamos. Ele se move e se manifesta no sobrenatural. E no meio de um ambiente não propício para a manifestação sobrenatural, nós vivemos o sobrenatural de Deus. Um ambiente que não era propício para isso, não era oportuno para isso, mas Ele estava lá e Ele fez acontecer algo sobrenatural. Você tem recebido o Senhor na sua casa? Como está a intenção do teu coração com Jesus na tua casa? Marta o recebeu. Qual é o lugar que Jesus está tendo na tua casa? Qual é o lugar que Jesus está tendo na tua mente? Qual é o tempo que Jesus tem dentro de você? Qual é o lugar que Jesus ocupa na tua trajetória, na tua vida? Qual é o lugar que Jesus ocupa na tua carreira, na tua área profissional? Qual é o lugar que Jesus ocupa por onde você passa? Qual é o lugar que Jesus ocupa diante dos seus amigos? Qual é o lugar que Jesus tem ocupado na sua vida? Marta o recebeu na sua casa e ficou completamente atarefada, como uma boa anfitriã que é. Até aí, ok? Mas a Bíblia vai dizer aqui para nós que tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Enquanto Marta estava ocupada fazendo o alimento para Jesus, Maria estava se alimentando de Jesus. Quantos de nós estamos dando para o nosso esposo, dando para os nossos filhos, ou dando até para Jesus, aquilo que a gente nem tem? E toda vez que a gente for se privar de algo, se privar do bom alimento antes, e querer alimentar sem antes receber o alimento, a gente vai ferir pessoas. Porque há dores e traumas e rejeições, abandonos e inúmeras situações que você pode ter vivido, que eu vivi. E quando a gente se aproximar de pessoas com todas essas dores, nós vamos nos frustrar, porque vamos ferir outras pessoas, porque sem um alimento antes, não tem como eu dar aquilo que eu não tenho. E eu dou restos e eu dou migalhas de mim para o outro, tentando ser provado o tempo todo, tentando ser aprovada pelo outro o tempo todo, tentando ser amada pelo outro o tempo todo, tentando ser valorizada pelo chefe, tentando ser valorizada por tudo que você estudou, ou tentando ser reconhecida por tanto esforço que você tem feito. Ou quão boa mãe que você é, quão boa esposa que você é, quão boa serva que você é, e nada está acontecendo. E você procurando e questionando um reconhecimento das pessoas e de Deus. Mas você precisa do bom alimento. Você precisa se antecipar antes de qualquer circunstância acontecer. Você precisa se antecipar, se alimentar do bom alimento antes de se relacionar com alguém, antes de conversar com alguém, antes de tomar uma decisão na sua vida. Durante o dia, quando nós acordamos, até a hora que finaliza o dia, nós temos que tomar muitas e muitas e muitas decisões. E se nós não anteciparmos com bom alimento, iniciar o nosso dia com bom alimento, nada vamos ter para oferecer para o outro e vamos nos frustrar. E toda vez que a dor grita dentro de nós e nos frustramos, nós vamos procurar um altar para sermos reconhecidos.
Quantas pessoas procuram vício? Quantas pessoas procuram as drogas? Quantas pessoas têm compulsão alimentar? Quantas pessoas têm compulsão de compra? Quantas pessoas têm uma afinidade com a dívida, até mesmo falando? Porque é para saciar algo que está faltando, é para saciar um buraco que está aqui. Então as pessoas vão entrando em um território que nunca pertenceu a elas. Elas vão entrando em um território, uma esfera que elas não foram chamadas para entrar, que elas não estão preparadas para entrar naquela guerra, porque não tiveram o alimento propício para viver toda e qualquer situações que vier. Quando não temos o alimento antecipado dentro de nós, nós vamos nos frustrar. E nós vamos agarrar a qualquer tipo de situação que possa tampar o nosso buraco. Você já parou para pensar aonde começou esse buraco dentro de você? Aonde é a raiz dessa dor que te levou a uma compulsão de compra? Que te levou a uma dívida? Existe uma raiz. Não é a situação que é o problema. Não é a falta de oportunidade que você teve. Não foi a falta de valorização que alguém talvez não te deu. Não foi o dinheiro que te faltou. Mas há uma dor, e a dor te levou a uma compulsão. Para tampar, para saciar esse buraco que fica aí do vazio, aonde só o nosso eterno pode preencher. Só o eterno pode preencher o vazio do meu coração. Toda frustração, toda dor vai trazer uma ansiedade. Toda frustração, toda dor vai trazer um enigma secreto dentro de você, com condições de comportamento inadequados. Sabe aquele comportamento, aquela reação que você tem e você diz assim: eu não acredito que eu fiz isso. Eu não queria ter feito isso. Mas aí já foi, já passou. Você já falou, você já respondeu. E aí vem a culpa. E a culpa te leva à perdição. A culpa te leva a uma cobrança desse altar onde você depositou os seus comportamentos, as suas ações, as suas decisões. Marta, ela estava ocupada demais. Ela estava distraída demais. Ela estava focada demais nos protocolos. Sabe, quando a gente recebe Jesus na nossa casa, nós temos que quebrar algumas regras. Princípios jamais podem ser quebrados, mas regras, protocolos, sistemas precisam ser quebrados. Para que entre o Rei da Glória e se manifeste segundo a vontade e conforme a tua boa palavra. Porque a palavra de Deus, ela é eficaz. Se a palavra de Deus não está acontecendo na tua vida, é porque você está disfuncional naquilo que diz a seu respeito. É porque você ainda tem acreditado em muitas mentiras. E todas essas mentiras, e todas essas mazelas, e todas essas barganhas ao longo do caminho que a gente realiza, só podem ser quebradas quando temos o bom alimento. Quando nos alimentamos antes de pisar em qualquer estação. Quando nos alimentamos antes, estamos prontas para pisar em qualquer território e bradar a glória do Senhor sobre nós. É ver a chuva e a tempestade e dizer: o que eu escolho agora? Correr para uma caverna, correr para um lugar seguro, ou olhar para uma poça de água e dizer: eu vou saltar nessa poça, eu vou pular diante dessa chuva e falar que entre o Rei da Glória na minha vida, porque eu vou celebrar o aqui e agora, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. A palavra é clara, a palavra é viva, a palavra é eficaz, e ela produz um efeito para o qual ela foi enviada. Mas nós só precisamos alinhar os nossos pensamentos e o nosso coração de acordo com a palavra do Pai,
para aquilo que Ele tem para você num tempo como esse. É um posicionamento, é um alinhamento, é um prumo que o Senhor pede de nós nessa noite. Se está muito barulho, se está inquieto demais o teu coração, se está inquieto demais as tuas emoções, e você não sabe mais nem nomear, se você está com raiva, se você está com ódio, se você está com angústia, se você está sendo injustiçada, se você foi ofendida, se você foi totalmente passada para trás, eu não sei o que aconteceu, eu não sei como estão as suas emoções, eu não sei quais são os sentimentos que estão gritando dentro de você. Mas todo aquele que vive por circunstâncias não anda na sabedoria e vai se frustrar. Porque se você anda pelas suas emoções, então uma hora eu estou feliz, uma hora fizeram algo comigo, então eu já estou brava, uma hora eu já estou inquieta, uma hora eu já estou xingando uma hora eu estou blasfemando, uma hora eu estou reclamando, mas uma hora eu estou muito feliz, porque aconteceu algo muito legal. Se a sua vida se define de acordo com as circunstâncias, então você está andando na sua essência disfuncional. A sua identidade está aí dentro, você carrega o sobrenatural, tentando entender a vida de forma natural. Isso é impossível. Nós fomos criados para céu na terra, nós fomos criados para viver o sobrenatural, nós fomos criados para criar as circunstâncias conforme a palavra dita sobre nós. A questão é que nós não temos esse entendimento, então nós estamos vivendo de acordo com este natural, mas não fomos feitos para isso, então nunca vai dar bom. Vamos sempre estar atropeladas, vamos sempre achar que temos que dar conta de tudo, e quando não damos, ficamos frustrados, vem a dor, e vamos procurar saciar com qualquer coisa que o mundo nos traz, para dar um pequeno momento de prazer, um pequeno momento de alívio. Marta estava ali atropelada na inquietação dos sentimentos, não querendo romper com protocolos, querendo ser a boa anfitriã, querendo fazer tudo perfeito. E não tem problema nenhum com isso. É bom receber alguém na sua casa e você colocar tudo no lugar e você servir. Mas você só pode fazer isso quando você se alimentou do Rei da Glória antes. Quando a boa palavra entrou, penetrou no teu coração, e é a palavra de Deus que dita a sua vida, as suas ações, os seus comportamentos e as tuas decisões. O Senhor te chama hoje para um alinhamento. O poder do encontro muda a nossa história. O poder do encontro muda a nossa jornada. O poder do encontro muda o nosso destino para a eternidade, para viver com o eterno aqui na terra. Sabe, uma pergunta que meu esposo sempre diz é: o que você faria se você encontrasse com Jesus agora? Se fosse para o céu e se encontrasse com Jesus, o que você faria? As pessoas, nossa, eu ia me ajoelhar, eu ia abraçar Jesus, eu ia dizer eu te amo, eu ia dar glória a Ele, eu ia agradecer. E aí logo em seguida meu esposo vem com a frase: por que você não faz isso aqui? Aqui e agora. Enquanto nós não valorizarmos o aqui e agora, porque esse aqui agora nunca mais vai voltar. O tempo que eu estava vindo com a pastora, nós conversando e compartilhando sobre coisas da nossa vida pessoal, sobre a nossa experiência pessoal com Deus, nunca mais vai voltar. Eu posso vir outro dia, eu posso andar lado a lado com ela no carro outro dia, mas aquela conversa, aquele momento nunca mais vai voltar. Se eu não aproveitar cada momento aqui e agora, nunca mais vai voltar. E eu não posso perder a oportunidade que o Eterno me deu como privilégio de respirar, de vida, para viver o aqui e agora. Então eu quero estar muito bem respaldada no que a palavra diz a meu respeito, porque eu quero dizer sim para os planos e os sonhos de Deus para a minha vida. Eu quero dizer sim mesmo no dia do caos. Eu quero dizer sim mesmo no meio da tempestade. Eu quero dizer sim mesmo quando
tudo parece escuro, mas Ele é a luz do mundo. E quando Ele vem, nada fica no escuro mais. Nada fica escondido, nada fica mais turbulento, porque nós vamos ver aquilo que está de errado, aquilo que não está bom, e nós vamos varrer, e nós vamos limpar, nós vamos tirar da nossa vida e romper com todas as mazelas que ainda possam estar perdurando no seu coração, porque o Rei da Glória, quando vem, Ele faz acontecer, para que o plano dele possa ser conhecido por meio de você. A minha vida precisa andar em santificação, a sua vida precisa andar em santificação, para que os planos dele aconteçam e venham evidenciar a glória de Deus. Um dia meu filho chegou muito chateado em casa, e ele chegou da escola com uma cara de bravo, e ele é muito desencanado. O Rian é super desencanado, mas aquele dia ele chegou bravo. E eu falei, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa grave na escola? Rian, o que aconteceu? Vem me contar. Mãe, eu tô muito bravo, porque uma amiga falou umas coisas pra mim que eu não gostei do que ela falou. Mas ela é minha amiga e eu não entendi porque ela falou aquilo. E eu falei pra ela parar de falar. E ela continuou falando. E eu falei, filho... E eu comecei ali a trazer uma palavra para o coração dele, aproveitando cada deixa, cada oportunidade que ele vem me colocar, para alinhar o coração dele segundo o coração de Deus. O que um homem segundo o coração de Deus faria? Nem todo tempo nós vamos agradar as pessoas, e não temos que ser aprovado em todo tempo pelas pessoas. O que vai mudar a situação, o ambiente, é o tipo de comportamento e resposta que eu vou ter diante daquilo que me foi feito. Porque o que me foi feito, eu não posso fazer nada. Mas a minha resposta, a minha postura precisa ser a imagem e semelhança de Deus, para constranger o coração do outro com o poder manifesto do Rei da Glória. E aí ele foi fazer a tarefa. E ele fazendo a tarefa lá dele, e eu vi que ele já tinha terminado, ele estava com uma outra folha. Eu, filho, você já terminou a tarefa, o que você está fazendo? Ele, mãe, eu estou escrevendo uma carta para ela. E uma carta, eu quero que você leia para corrigir os erros de português. E ele terminou e eu fui ler. E eu não vou ler tudo o que dizia, mas foi algo incrível. E no final, ele dizia assim: vamos agir com maturidade. Aí pôs 2 quadradinhos, você aceita? Sim. E outro quadradinho, não. Aí eu li a carta, eu fiquei chocado com aquela última frase. E Deus começou a falar comigo, poderosamente, como nós devemos andar para revelarmos quem Deus é. Ser a imagem e semelhança de Deus e constranger o outro com a maturidade. Sabe, ali Deus me ensinou que a maturidade não é sair do eixo. Você pode sair do eixo. Ele ficou bravo, ele ficou inquieto, as emoções começaram a abalar a estrutura dele. Mas rapidamente ele voltou para o eixo. Isso é maturidade. Não é sobre sair do eixo, é sobre voltar rápido para a essência a qual você foi criado para ser, para fazer, para conquistar, para possuir e para manifestar num tempo como esse. E aí eu falei para ele que não tinha erro nenhum de português, e ele pegou a carta e disse, eu vou entregar para ela amanhã, e encerrou esse assunto. A maturidade encerra assuntos, amém? Hoje o Senhor te chama para encerrar assuntos que tem amargurado a sua vida, que tem te levado para um lugar que não te pertence. Hoje o Senhor te convida a uma maturidade espiritual, que vai além da nossa dimensão da esfera natural e começar a acessar uma esfera sobrenatural. Céu na terra traz sabedoria, céu na terra traz maturidade, e maturidade encerra bloqueios, encerra uma identidade disfuncional. A maturidade encerra chateação, ofensa. A maturidade encerra injustiças. A maturidade encerra assuntos, porque você sabe quem você é, o que você veio fazer e para onde você vai. Para o eterno,
para aquilo que Ele tem de melhor para nós, filhos amados. Marta, porém, andava ocupada com muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas de que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. Aqui está um coração doído. Aqui está um coração amargurado. Aqui está um coração com uma dor. Porque além dela não engolir de ver Maria lá aos pés de Jesus, ela ainda foi blasfemar e julgar o comportamento da irmã. Porque toda vez que eu não estou bem resolvida e há uma inquietação, eu vou estar propícia a julgar as pessoas. Eu vou estar propícia a julgar comportamentos alheios, sem saber e dimensionar o que se passa no coração do outro. Eu sempre vou procurar alguém para responsabilizar da minha dor. Eu sempre vou procurar alguém para culpar da minha dor. Isso acontece muito no casamento. As pessoas são solteiras e ficam procurando as circunstâncias para culpar daquelas minhas decisões frustradas. Mas aí eu caso, eu passo a culpar o meu marido das dores que eu estou sentindo. A gente tem um hábito inoportuno de julgar e culpar alguém por aquilo que estamos vivendo. Mas nunca é sobre o outro. Sempre é sobre nós. É fazer um leste-lerrar. Olhar para dentro de si. Entrar dentro de si. E falar: Pai, se há algum caminho mau, começa a mostrar, porque eu quero limpar a minha vida e colocar a minha história diante do teu altar, para que o Senhor se revele a mim e eu possa acessar a minha verdadeira essência e encerrar assuntos da tua infância. Encerrar assuntos da tua adolescência. Encerrar assuntos da ausência de paternidade, da ausência da maternidade. A paternidade que te impulsiona para o teu destino. A maternidade que vai aguçar o teu coração a lidar com estratégias poderosas de sabedoria das suas emoções. Mas talvez você teve ausência disso. Mas eu quero te dizer que o Rei da Glória está pronto e apto para te autorizar a pisar em lugares que você ainda não pisou, no lugar de maturidade espiritual, e você encerrar assuntos que te paralisou ou te paralisava até hoje, em nome de Jesus. Receba uma autoridade para acessar a maturidade espiritual hoje e encerrar assuntos. É claro que no outro dia meu filho veio com a cartinha dizendo sim. E ele disse: está tudo resolvido. Eles nem conversaram. Ela só leu a carta, disse sim, já entregou para eles, sorriram e está tudo certo. Porque o Senhor, Ele faz isso. E não é na nossa dimensão natural, porque na nossa dimensão natural nós nunca vamos entender a dimensão do sobrenatural. E o Senhor hoje nos chama para viver na esfera do sobrenatural. Encerrar assuntos que têm te persuadido até hoje a viver uma vida de escravo, a viver uma vida de fracasso, a viver uma vida de dependência emocional, a viver uma vida de dependência da aprovação, do amor de outras pessoas. Marta aqui, ela estava numa dependência emocional, ela estava numa identidade disfuncional. Porque a questão não era sobre os afazeres dela. A questão não era sobre ela colocar ordem na casa e servir Jesus e todos que estavam ali. A questão é que há momento para todas as coisas. E é claro que aqui a história não continua, mas eu posso entender que Maria estava tão cheia, que depois que Jesus, todo mundo foi embora, ela fez a faxina na casa inteira. Porque está disposta. Não é mais uma obrigação. Não é mais um protocolo. Eu faço porque estou energizada. Eu faço porque estou alimentada. Eu faço porque estou cheia de dopamina que eventualmente no tempo oportuno e preciso para eu ter. Então eu vou estar ativando o fazer não para o outro. O fazer não porque eu tenho
tenho que fazer. O fazer não por protocolos, mas o fazer porque eu faço como para Ele. Tudo que eu faço é para a glória dEle. Então eu não fico mais cansada, exausta, eu não fico mais inquieta. E quando vier, faz parte do nosso sistema acontecer. Mas precisa sair rápido e voltar para o eixo novamente. Amém? Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diga-lhe para vir me ajudar. Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Guarda essa palavra, uma só. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Deus, Ele não responde à nossa necessidade, Ele responde à nossa fé. Marta estava ocupada demais com sentimentos, inquietações, com protocolos, com tudo que ela tinha que fazer e acontecer. Isso deixa a gente exausta, oprimido, cansado. Sabe, pensar que vai chegar segunda-feira e tem trabalho, e a gente tem uma visão errada sobre o trabalho, porque o trabalho é uma dádiva de Deus. O trabalho, na verdade, é um talento que você carrega para servir o mundo e ainda ter o privilégio de receber por isso. E a gente fica fadigado pelo trabalho, fadigado porque segunda-feira tem que trabalhar, porque você não entendeu que você carrega um talento para servir o mundo. Gratuitamente recebeu do Pai um talento, uma habilidade, e tem se desenvolvido a cada dia para ser mais potente naquilo que você carrega, e ainda o privilégio de receber por isso. Mas as pessoas estão ficando exaustas porque elas estão tão emaranhadas no conquistar, no trabalho, de ter, de realizar sonhos, que estão esquecendo de uma coisa só, para que as demais coisas sejam um fluir do rio de águas vivas do Senhor sobre a sua vida. Uma coisa: antecipe-se, alimente-se do eterno, que é o tamanho do vazio que está dentro de você. O vazio que habitava em mim é do tamanho do eterno. O poder do encontro muda a tua história. O poder do encontro muda o teu destino. O poder do encontro muda a visão de mundo. Paulo, em 3 dias ali que ele teve o poder do encontro com Jesus, ele teve 3 dias de oração, de jejum, e ele saiu daquele lugar reposicionado. Ele saiu daquele lugar de opressor. Ele saiu daquele lugar de uma blasfêmia contra Deus para um defensor do reino de Deus. Custe o que custar, até que nada mais importe. Essa é a palavra que anseia, que queime e arde no meu coração. Fazer até que nada mais importe para o reino, em prol do reino. Até que nada mais importe. Porque quando você entende que tudo que você faz é como para o Senhor, que está lá em Colossenses, você começa a viver o descanso e a paz que excede todo entendimento, e todas as coisas começam a fluir no rio da fonte de águas vivas. Ele diz: todo aquele que tem sede, vinde a mim. Todo aquele que tem sede, Ele vai te saciar. Ele é o rio que vai te saciar, e a tua vida vai fluir neste rio, e você vai entender que mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à grande tempestade, você vai decidir dançar na chuva, ao invés de se esconder na caverna e se lamuriar daquilo que não te pertence e nunca te pertenceu. E eu não estou querendo isentar ou diminuir talvez a tua dor, a tua ferida, mas eu quero dizer que o Rei da Glória, Ele está aqui. Se você escolher só a melhor parte,
Se você só fizer uma coisa, escolher estar e se alimentar antes de sair para fazer, se antecipar. Hoje está tendo atividades demais e pouca intimidade. Muita atividade no mundo e pouca intimidade com o Rei da Glória. E se você buscar, se hoje for o teu anseio, se queimar no seu coração, busque queimar uma intimidade com o Pai, para que todas as coisas entrem rápido no eixo. Voltem rápido para o eixo. Se coloquem no lugar de novo da onde sempre devia estar. Ou que você abra as comportas do seu coração, que você comece a retirar os entulhos, comece a abrir mão daquilo que não te pertence, para que entre o novo e o fresco de Deus para a sua vida, e você acesse uma maturidade espiritual, encerre assuntos e comece o fresco do céu para a sua vida, amém? Eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus, quero agradecer a cada um de vocês. Eu quero encerrar com uma oração. Eu quero dizer antes sobre o amor sobrenatural de Deus, que a gente entre nessa oração para encerrarmos nessa noite, entrando no amor, na esfera do que o céu tem para nós, a criar um estilo de vida que o céu já determinou. Se eu e você carregamos o sobrenatural, não tem por que continuarmos andando, tentando entender o natural dessa terra. Vai ser um desperdício. Vai ser perca de tempo. Não perca mais tempo. Ande no trilho. Busque a melhor parte. Se alimente da boa palavra, do que Deus diz ao seu respeito. E crie a nova realidade do céu para a sua vida, em nome de Jesus. Se arrependa. Se livre de todo lixo. Se lance aos pés da cruz. Reconheça o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Aquele que te resgatou. Aquele que te livrou de todo mal. E te deu a oportunidade de uma vida de aliança com Ele. Porque Ele é fiel à aliança que Ele fez na cruz e na ressurreição comigo e com você. E Ele nos pede agora que o povo, que a igreja seja fiel a uma aliança com Ele e revele Jesus Cristo no mundo como esse. Ame as pessoas, não como um banco de troca, mas ame as pessoas como Cristo nos ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, ame a Deus sobre todas as coisas. Ame você, porque você é a criação do Todo-Poderoso. E você vai estar cheio para poder amar o outro. Não tem como amar a Deus, amar o outro, para depois amar a você. Você vai se frustrar no caminho. Muitos a gente pergunta, você ama a Deus? A pessoa diz, eu amo a Deus. Mas como dizer que eu amo a Deus se eu não tenho demonstrado no dia a dia o meu amor por Ele? O quanto tempo eu tenho gastado, o quanto tempo na verdade eu tenho me entregado e ganhado na presença dEle. Pensa num pote de jujuba. Pensa num pote de bala aí, pastor. A jujuba tem várias cores. Por exemplo, a roxa eu não gosto, mas ela vem no pacote todas juntas. E se eu for separar todas as cores que eu não gosto, ficar só com as vermelhinhas, eu vou ter desperdício. Quando vem um pacote, eu preciso aceitar o pacote como ele é. Sobre o seu cônjuge, sobre os seus filhos, sobre a sua parentela, ame como são. Porque aquelas balinhas que nos incomodam, se eu começar a julgar, se eu começar a blasfemar, ou se eu entrar em contrito, então quer dizer que eu nunca amei de fato e de verdade. Porque o amor é sobre o tamanho do amor que te abraçou. Te amou como você é, com todas as suas imperfeições. Sabe o que são as nossas imperfeições, pastora? Aquilo que não foi bem treinado em mim.
Então aquilo que o meu esposo é muito bom, é algo que ele foi muito bem treinado. E algo que talvez ele não goste em mim, não é porque ele descobriu algo imperfeito, então eu vou para cima e vou julgá-lo e vou achar um absurdo ele falar isso de mim. A minha imperfeição, talvez o que ele não goste muito da balinha roxa em mim, é aquilo que eu não fui bem treinada. Mas eu posso decidir, ou começar a treinar, ou começar a entender que eu tenho outras demandas para treinar mais preciosas de habilidades que o Pai me deu. E que está tudo bem eu ter essa imperfeição aqui. Amém? Ame as pessoas como elas são, no pacote inteiro. Ame os seus filhos, abrace os seus filhos como eles são. Abracem as pessoas como elas são. Porque as demais coisas é o Senhor quem faz, que estabelece, que muda, que restaura, que cura, que limpa, que santifica e que coloca tudo no eixo da onde é a essência para o qual nós nascemos para ser, para possuir, para ser instigadas, para conquistar e para manifestar num tempo como esse. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu entrego, Senhor, cada família aqui representada, cada pessoa que está assistindo este momento, Pai, que eles possam, Senhor, ser tocados pelo Teu Espírito Santo, ser imergidos na profundidade da Tua palavra, Pai, e receber de Ti uma cura, Senhor, um livramento, Pai, de uma autossuficiência, Pai, para que eles não possam estar imergidos, Senhor, nas suas emoções, mas que cada um possam reconhecer a dependência no Senhor, Pai, e viver para Te adorar, e viver pela convicção de quem o Senhor é, e não pelas emoções, mas viver pela convicção da natureza de quem Deus é, Pai. Em nome de Jesus eu declaro, Pai, que os gritos das emoções vão entrar em silêncio e serão governados pelos Teus filhos por uma decisão de que Teu Espírito Santo venha governar a vida deles, Pai. Em nome de Jesus, que possamos ser direcionados e guiados pelo Teu Espírito Santo, Pai. Eu declaro uma maturidade espiritual. Eu declaro, Pai, encerramentos de assuntos traumáticos, assuntos que estão paralisando a função para o qual eles nasceram, a identidade real de realeza. Eu declaro, Pai, que eles tenham acesso a tudo que eles carregam da parte do Senhor para este tempo, Pai. Pai, nós declaramos falência de toda ordem satânica. Nós declaramos falência de toda palavra contrária. Nós declaramos falência de toda cilada do diabo. E nós declaramos o governo sobrenatural do Senhor. Que vidas agora venham dizer sim para uma decisão, para um reposicionamento de acessar a identidade, Pai, a essência real, Pai, para a qual eles nasceram, e acessar nesta noite uma maturidade espiritual para um novo rumo, uma nova rota e um novo destino, segundo e conforme a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Que bênção, meu Deus. Ficava aqui a noite toda ouvindo isso. Tremendo, né? Porque a palavra de Marta e Maria realmente é uma palavra muito ministrada, mas sempre que a gente lê tem uma coisa nova, assim, né? Isso aqui hoje foi muito novo, né? Do que a gente está acostumado a ouvir sobre Marta e Maria. Crenças, né? Limitações. Nossa, forte, tremendo. Deus continua te usando muito, muito nesse amor de verdade. Eu vejo verdade, né, no seu amor, que é o que o Senhor quer, né? E continua alcançando muitas vidas. Eu tenho certeza que você que está aqui, que você que ouviu essa mensagem, você foi muito edificado. E de verdade, gente, eu estudo muito sobre isso, né? Crenças,
emocionais, limitações, né? Eu estudo sobre isso lá na Febracis, essa parte emocional, e o que a Dani falou aqui é muito real. Às vezes a limitação vem de coisas lá do seu passado, mas Jesus, ele vem para quebrar tudo isso, né? Ele vem para quebrar tudo isso. Mas uma coisa que eu entendo de lá, estudando e aprendendo e lendo muito sobre isso, é que Jesus quebra, mas você tem que querer. Se posicionar. Tem que se posicionar. Eu não vou mais viver isso. Eu não quero mais ser assim. E aí o sangue de Jesus, ele vem, purifica, cura as feridas, transforma, como ela ministrou. Mas eu quero deixar bem claro isso para você. Experiência própria. Porque eu já fui muito paralisada por crenças da minha infância, enfim, né? Por coisas emocionais lá do meu passado, que na verdade a gente estuda que é de 0 aos 12 anos, é onde, né, mais intensifica essas coisas de família, de não merecimento, enfim, da identidade que é formada, que você faz com seu filho é lindo, a gente faz, né? Com os nossos filhos, mas a Dani, ela, de vez em quando você posta, ela vai falar, que lindo, né? Que você manda bilhetinho para ele na lancheira. É você intensificar quem ele é, quem eles são. Porque essa é a fase. Depois a gente vai ver isso, né? Assim, quando a gente é adulto, aí você fala, meu Deus, da onde vem esse medo? Da onde vem essa insegurança? Da onde vem essa falta de capacidade, crença, né, de não merecimento? Vem lá da sua infância. Mas Jesus, ele quebra tudo isso se você falar, eu não vou mais viver isso. É o que ela falou, posicionamento. Que a gente bate tanto nessa tecla, né? Se posicionar. Então foi bem forte. Porque Marta, ela recebeu uma visita. Maria teve o Espírito Santo dentro dela. Então, uma escolha muda o nosso destino, né? E sempre vai ser um posicionamento, sempre vai ser uma decisão minha em quebrar e tirar tudo isso que foi construído ao longo da minha vida e reconstruir diante daquilo que o Espírito Santo me guiar. E é interessante do que ela está falando, é que me veio aqui ao coração, quando ela estava falando, que Marta e Maria tiveram a mesma oportunidade. Ele estava na mesma casa, ou seja, a mesma oportunidade, era o mesmo Deus, no mesmo lugar, mas aí o que ela falou da decisão. Não que como a gente fala, gente, Marta, né, que a gente às vezes as pessoas condenam Marta. Não, é necessário, alguém tinha que servir. Alguém tinha que fazer, mas a gente vê na intensidade do que ela fala, um rancor, uma obrigação. Uma dor ali, né? Uma dor, foi o que você ministrou. Então, não é que não é para fazer a parte física, tem que fazer, tem que servir, tem que ajudar. Mas é aquilo que eu falei, é o momento para todas as coisas. Com certeza Maria, depois dela cheia, enxertada, alimentada, ela foi lá e fez. Assim como Marta, se ela estivesse fazendo ali, mas já tivesse tido alimento antes, ela faria feliz. Faria feliz, exatamente. Então a mesma oportunidade para as duas. Uma escolheu, por isso que ele falou, Jesus falou, né? Maria escolheu a boa parte. Ela escolheu. Ele usou o termo lá, tem escrito lá, escolheu. Ela tomou uma decisão. Ela se posicionou. Então, resumindo tudo que a Dani falou aqui, a pastora Dani falou, é você se posicionar para que tudo isso que tem te impedido, tudo isso que tem, sabe, sido barreira, sido traumas, enfim, seja que nome você queira dar, seja quebrado definitivamente, de uma vez por todas. Para que você viva, né, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Porque ela é perfeita, né? E é isso. Obrigada, Dani, por você ter disposto seu tempo para estar aqui e trazer uma palavra dessa tão poderosa, né? Tão libertadora. Foi uma palavra libertadora. Porque quando a pessoa ouve, ela recebe e coloca em prática, porque tem os que escutam, né? Como o Tiago falou, que a gente não seja só ouvinte, mas tem aqueles que, meu Deus, eu vou a partir de amanhã que eu digo assim, vou dormir hoje e amanhã eu sou uma outra pessoa de decisão. Vou acessar a maturidade espiritual, né? Então, é uma questão de acesso, porque já carrega. Né? Você estuda sobre isso, né? Autoconhecimento, e nós já carregamos tudo. Sim. A gente só precisa se tornar potente naquilo que já carregamos. Mas por não ter conhecimento, não sabemos, não nos tornamos potentes naquilo que carregamos. Carrega um monte de coisa. E é engraçado que às vezes as pessoas olham para você e falam quanto potencial.
mas está parado, né? Está perdido. Mas enfim, hoje, em nome de Jesus, ela já orou, já determinou. Todo mundo recebeu, eu creio. E algo novo vai acontecer na sua vida a partir de agora, a partir do seu posicionamento em Cristo, né? Em nome de Jesus. Dani, obrigada então, viu? Deus abençoe. Não vou orar de novo, porque ela já orou. Louvado Amém. seja Deus, foi uma oração tremenda. E esse programa ele fica gravado. Então, compartilhe com outras pessoas, para que sua família, quantas pessoas você quer ver destravados na presença do Senhor, buscando a melhor parte que jamais será tirada. Então, compartilha com essas pessoas. Olha, eu assisti um programa, você precisa assistir. Seja um missionário. Eu falo, gente, a gente tem que fazer a obra desse jeito. Às vezes, a pessoa fala, ai, Senhor, eu quero ser usado. Esse é o momento. Se você ouviu, se fez sentido para a sua vida, pense em alguém aí que precisa ouvir e manda para essa pessoa. Tenho certeza que você vai ser um instrumento, uma ferramenta para algo poderoso chegar no ouvido, né? Na mente, no coração de outra pessoa. Amém? Que Deus abençoe você. Vamos dar tchau. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Até a semana que vem, se Deus nos permitir. Nós vamos estar aqui. Semana que vem vai estar aqui no programa a cantora Nery e o pastor Jefferson. Vai ser uma bênção. Vai estar tocando teclado, ministrando a palavra, contando um grande testemunho também. Esteja conosco. Toda quarta-feira, às 20 horas. Programa Vidas para Cristo, direto da TV Shalom, em São José dos Campos. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau.